Bom, é isso aí, galera. Agora eu recebo aqui no estúdio do Missão 360 Marcelo Dias. Ele vai contar um pouquinho pra gente as experiências missionárias que ele tem. Tudo bom, Marcelo? Muito bom. Maravilha, é bom ter você aqui no nosso programa, viu? Obrigado pela Olha, não sei se oportunidade. você vai lembrar, mas a gente gravou no programa Conexão Jovem. Acho que já tem uns 2 anos aí. Eu devia até ter um pouco mais de cabelo. E foi Eu muito também, bacana. então. Também, né? E a gente, inclusive, era um programa que a gente falava sobre missão, né? E é super bacana isso. E é bom ter você aqui de novo para a gente conversar a respeito desse tema que é contagiante. Acho que foi no primeiro programa Missão 360 que eu gravei, eu falei que a minha vida é um pouco entrelaçada com histórias de missionários, né? Nunca fui missionário, mas a gente sempre trabalhou numa região lá no Amazonas, no Pará, em uma região de um campo missionário. O meu primeiro dente de leite foi arrancado numa lancha da Luzeiros, então eu sempre tive ligado um pouco dessa relação com missionários. É bom ter você aqui com a gente. Legal, Tá bom? obrigado. Marcelo, explica um pouquinho para a gente o que é esse projeto. Eu acho que é NUNCE, né, que é chamado, que é o Núcleo de Missões lá do NASP, né, uma universidade aqui no interior de São Paulo. Então, a gente tem esse núcleo que tem a responsabilidade de oferecer essas oportunidades de voluntariado para os alunos universitários, alunos de todos os cursos que são oferecidos lá no Centro Universitário Adventista de São Paulo. Alguns programas são de curto prazo, de 2 semanas, 3 semanas, e alguns são de mais tempo, até 6 meses, 1 ano. E a gente tem uma procura muito grande e cada vez maior nesse sentido. Parece que as novas gerações têm esse desejo de servir, de fazer diferença. Alguns chamam até de geração generosidade, né? Eu acho que é bem bacana. Isso tem alguma relação com, eu acho que você vai entender, um pouquinho de modismo ou não? Essa é uma tendência mesmo? É meio que é o espírito dessa nova geração? É mais ou menos marcado por isso? Eu acho que para um ou outro, às vezes, existe um pouco de modismo, ouve e alguém vai ali na onda. Mas acho que é mais que isso. Eu acho que realmente tem a ver com uma insatisfação, uma vontade de servir. E a gente percebe que essa geração, ela não fica só fazendo barulho, discordando e querendo bater boca. Eles são meio avessos a isso. Eles querem realmente fazer diferença na vida das pessoas. É interessante, porque a gente vê ao longo da história, cada geração ela tem um perfil, né? E a gente teve uma geração no passado que teve esse incômodo de querer mudar o mundo, e a gente vê isso voltando agora e é super bacana, né? Agora, Marcelo, você é um cara estudioso, você tem doutorado, eu acho que tem bons estudos nessa área de missão. E como que você vê essa relação, né, do voluntariado e essa questão de você ajudar no crescimento humano, né? Como que é essa relação? Como que você vê isso? Então, acho que o que acontece é que todo mundo se beneficia quando há esse tipo de engajamento. Então, aqueles que certamente recebem os projetos, porque eles têm condição de, seja através de uma área da educação ou da saúde, ou da parte religiosa mesmo, às vezes até através de construções, enfim, dependendo do projeto que o grupo realiza, eles certamente têm chance de ter a sua qualidade de vida melhorada Certeza. e de abrir portas para várias outras oportunidades. Esse é o objetivo, né? No entanto, aqueles que vão também acabam sendo muito beneficiados, né? Há um impacto muito grande na vida de quem participa pelo próprio servir e agora se entender mais o propósito de vida, ter a sua mente ampliada quanto à compreensão das culturas ao redor do mundo. Então, há um crescimento assim, muito grande para todo mundo que se envolve nesses projetos. É bacana isso aí, porque você citou um ponto interessante. Quando o aluno está lá num campus universitário, ele está se desenvolvendo intelectualmente, e ele vai para uma missão, e todos os relatos missionários, durante o Conexão Jovem, vários programas a gente recebeu missionários e voluntários, a frase sempre é a mesma, né? Eu voltei totalmente diferente. Como que você vê essa relação, não só na parte profissional, no caso, não só a parte acadêmica do estudante ali na universidade, mas de que maneira a missão ela pode contribuir para o desenvolvimento profissional até? Como que seria esse processo? E de que maneira a missão ela pode ajudar até mesmo profissionalmente um estudante? Então, eu acho que, como a gente mencionou, no crescimento pessoal, há certamente uma dimensão legal aí. Academicamente, alguns conseguem também vincular as duas coisas, então estuda alguma coisa relacionada com o contexto. Isso também é uma abertura bacana. A gente tem os alunos de engenharia, de arquitetura, de publicidade, de comunicação no geral,
além de teologia também, bastante envolvidos nos projetos. Agora, como você mencionou, hoje essa questão de voluntariado não é uma questão só de igreja, só Sim, exato. dos evangélicos. Ela abrange toda, né, Hoje tem sido muito valorizado no mercado de trabalho. Então, universidades, inclusive federais, hoje já têm o seu projeto de voluntariado internacional, porque existem algumas habilidades que são desenvolvidas nesse contexto que fazem a diferença na hora de uma entrevista, portanto, no mercado de trabalho. Por exemplo, a habilidade de trabalhar em grupo, gerenciamento de projetos, habilidades de comunicação interpessoal, conhecimento intercultural. Linguístico também, né? Idiomas. Então, quando o empregador vê esse tipo de experiência ali no currículo, ele já relaciona essas habilidades, uma maturidade diferente das pessoas e muitos preferem candidatos com essas experiências. É bem legal. Muitas vezes a gente fala de missão, a gente pensa apenas no assistencialismo. Ir lá ajudar uma comunidade, de repente melhorar a questão financeira deles, alguma coisa nesse sentido. Mas você se preocupa também com a parte espiritual. Qual que seria a diferença de uma missão que eu me preocupo apenas com assistencialismo e de uma missão que eu me preocupo com o que a gente chama do algo mais, que é a vida, que não seria, né, a vida por vir, não é isso, mas assim, que a gente se preocupa com aquilo que está além das aparências, além daquilo que a gente pode oferecer do material. A gente está preocupado também com a parte espiritual da comunidade. Qual que é a diferença desses dois tipos de missão? Eu acho que é bem legal como você colocou, quer dizer, é um algo a mais, porque é possível, a discussão é interessante nesse sentido, porque alguém pode dar, por exemplo, um saco de arroz e não dar o algo mais, né? Mas, por outro lado, eu acho que o equívoco de alguns é pensar que dar o espiritual e não dar o arroz é possível também. Então, eu acho que a gente hoje tenta trabalhar as coisas de uma maneira conjunta. Quando a gente quer dar o algo mais, tem que vir dentro do completo. Então, também tem que ajudar na área social, né? É holístico, né? Envolve exatamente, todas as áreas, né? Bem integral, né, a abordagem. Então, o que é que tem nesse algo mais? Eu acho que vai desde a nossa motivação. Então, por que é que eu vou lá? Então, isso já surge para a gente a partir de um relacionamento com Deus muito significativo, né? É uma resposta ao amor dele por nós, entende? É fruto de uma experiência tão real com Deus que eu preciso comunicar isso, eu quero contar, eu quero demonstrar isso para outras pessoas, para que eles, de repente, tenham a mesma experiência que eu, né? Então, acho que começa por aí e vai até a busca por essas oportunidades. Às vezes, nos nossos projetos, principalmente em algumas regiões do mundo, isso não vem como um microfone na praça pública, fazendo... Tem como, né? Não é por aí. Mas é no relacionamento, é demonstrando realmente aquilo que a gente experimenta com Deus, é contando a nossa própria história com Deus para aqueles que ainda talvez não o conheçam. E eu acho que esse é o algo a mais que a gente leva também nos projetos. Isso é interessante porque é justamente o que Jesus fazia, né? Quando a gente fala de missão, a gente não pode esquecer de citar o maior missionário que é Jesus, né? E o exemplo dele era, primeiro, ajudar nas necessidades que a pessoa tem. A gente precisa atender as necessidades físicas, né? De cada população que a gente vai, das pessoas que a gente entra em contato. Mas nunca esquecendo depois, quando ele falava, olha, toma teu leito e ande, né? Depois que ele curava, depois que ele realizava algum milagre, Jesus também não esquecia de falar do Pai dele, de Deus, né? De passar essa parte, eu acho que é super importante. Marcelão, foi muito bom ter você aqui com a gente. Para quem está assistindo o programa agora, sentiu o desejo no coração de ser um missionário, acompanhar vocês em alguma missão, tem algum ponto de contato, alguma forma de repente, saber quais são as missões que vocês têm para esse ano, para o ano que vem? Sim. Eu acho que o nosso site é um lugar que tem bastante informação sobre os projetos, é o www.nucleodemissão.org. E também pode acompanhar a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que é Núcleo de Missão, tudo junto, e ali é fácil de encontrar bastante coisa. É só entrar lá em contato com a gente pelas mídias, ali tem telefone, e-mail e tudo mais,
que a gente vai ter muito prazer em poder estar junto nessa missão. Muito bom. Marcelo, mais uma vez, obrigado por estar falando contigo. É sempre legal compartilhar histórias de missões contigo. Legal. Tá bom? Seja bem-vindo aqui no Missão 360. Obrigado. Olha só, você que está em casa, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar. Mas olha só, você não tem mais desculpa para não participar da missão, tá bom? Entre em contato com o pessoal do Núcleo de Missões e você com certeza vai achar algo que cabe certinho aí no seu planejamento, tá bom? A gente vai para o intervalo e volta já já.